banda de low carb, carboidrato sendo vilão, eu tô aqui para desmentir isso e para falar para você que ele não é a causa de você engordar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela Ferreira e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os carboidratos. Eu tô aqui para explicar para você que o carboidrato não é o seu vilão, mas sim qual o tipo de carboidrato e a quantidade que você come. Bom, eu vou falar de uma forma simples, de uma forma objetiva e de uma forma bem direta a respeito disso. Primeiro eu quero começar com uma breve introdução falando de low carb, porque quando eu falo que eu fiz essa dieta no começo e que eu perdi, e eu falo que eu como, as pessoas falam, mas fruta não é low carb, nossa, mas isso, mas você tá comendo carboidrato. Calma, gente, vamos entender o que é a low carb. A dieta low carb, ela consiste em baixo consumo de carboidrato. Isso não quer dizer que ela não tem carboidrato. Tem sim, por quê? Os legumes, as frutas, tudo que você vai consumir tem algumas gramas de carboidrato. Eu vou dar até um exemplo para você, vou até pegar o celular aqui, eu achei bem interessante, veio esse insight aqui para mim na hora. Eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de carboidrato que tem em uma fruta aleatória, sei lá, numa banana, tá? Vamos colocar aqui. Vamos supor, tá? Falando numa banana aí, média, numa banana de 100 gramas, tem uma média de 23 gramas de carboidrato. Então, qualquer coisa que você for consumir vai ter o carboidrato. Só que, então, o que consiste a low carb? Baixo carboidrato. Só que o que acontece? A banana ela tem várias outras propriedades que é bom para o nosso organismo, não só o carboidrato. Então tem vitaminas que a gente precisa e não só a banana, como todos os outros alimentos, tá? Então o que acontece? A gente pode ingerir esses alimentos. Agora, se a gente pega um carboidrato vazio, que é só carboidrato puro ou muitas gramas de carboidrato, e a gente come isso numa grande quantidade, é claro que isso vai nos engordar. É a mesma coisa da banana, é o mesmo princípio. Se você come 23 gramas em uma banana de 100 gramas e você come 4, você vai multiplicar esse 23 por 4. Então você vai ter ingerido muito mais gramas de carboidrato. Então a banana, ao invés de ser boa, ela vai engordar você. Sim, né? Porque o carboidrato, o que acontece com ele quando ele tá dentro do nosso organismo? Tá? Falando de uma forma bem simples, ele é responsável por liberar a glicose no nosso organismo, aquilo que vai trazer energia pra gente. Só que, se você consome muita quantidade, essa glicose, ela vai se transformar aí nessa gordura. O nosso corpo vai começar a estocar essa gordura, tá? Falando bem, de uma forma bem simples. Então, se você consome muito, acaba trazendo um malefício ao invés de ser bom. Mas por que eu trouxe hoje a ideia de que ele não é o vilão? Porque muita gente fala, meu Deus, não posso comer arroz, não posso comer feijão. Eu mesmo fiquei um tempão sem comer feijão e eu descobri o quê? Que eu podia comer feijão. Eu só tinha que tomar cuidado com a quantidade de feijão que eu consumo. E tem uma coisa muito importante na hora de consumir um carboidrato, que é um pão. O vilão também não é o pão, sabe? Se a gente pegar para fazer a comparação entre, por exemplo, uma tapioca, que todo mundo fala que é fitness, com um pão, coloca a questão em gramas, tá? Eu vou ilustrar aqui para vocês, tá? Eu vou ilustrar aqui para vocês da seguinte forma. Peguei a minha colinha aqui. Se você consome 3 colheres de sopa de tapioca versus um pão francês. A tapioca tem 150 calorias e o pão francês tem 149 calorias. De proteína tem 90 gramas. O pão tem 3,98 gramas. Carboidrato, a tapioca tem 36,9 gramas, aproximadamente em 45 gramas. E o pão tem 29,32. Então vamos falar disso, o carboidrato da tapioca é um pouco mais alto do que o pão francês. Então nem sempre fazer uma troca de repente por uma tapioca é uma boa escolha. Se você tá com muita vontade de comer um pão, por exemplo. Só que você não vai transformar essa vontade de comer o pão, por exemplo, em um consumo diário várias vezes por dia. A mesma coisa se você comer várias tapiocas por dia. Então tudo vai depender do quê? Vai depender do recheio que você põe nesse carboidrato. Sempre é bom consumir o carboidrato com uma proteína, que são ovos, frango,
carne. É sempre importante você consumir para que um possa quebrar o efeito do outro, vamos dizer assim, tá? E compensar. Nunca comer um carboidrato sozinho e vazio, tá? Então, assim, por isso que eu quis trazer esse assunto para te falar que o carboidrato não é o vilão, você não tem que abolir da sua vida um pão francês, você não tem que abolir da sua vida um feijão, um arroz, você pode comer, mas depende da quantidade que você come. Tem gente que come 4, 5 pães de sal, é óbvio que isso vai fazer com que você engorde, que você ganhe peso, seu organismo vai absorver aquilo lá de forma diferente. E outra, você precisa entender que se você come, você precisa gastar energia, que é a glicose, que é essa energia que o carboidrato traz para o seu corpo. E se você come e dorme, ou não pratica atividade física, né, em nenhum momento do seu dia, você não gastou a sua energia, porque as tarefas, assim, corriqueiras, né, do nosso dia a dia, como o nosso trabalho, como a energia que a gente gasta, de repente, arrumando alguma coisa em casa, ou andando, não é o suficiente, você precisa ter um gasto maior para que você possa compensar esse carboidrato que você comeu, tá? Então a ideia do vídeo hoje é trazer desmistificar essa ideia de que você não pode comer um pão, que você não pode ter uma vida normal, que você não pode comer um carboidrato. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre abrir exceções no início da dieta. É muito importante que você assista esse vídeo, vou deixar ele nos cards e na descrição, para que você entenda que no começo é perigoso sim você comer esse pãozinho no início da sua dieta. E lá eu explico o porquê. Mas quando você já está mais habituado, quando você já está trazendo essa ideia de uma vida saudável, está buscando o equilíbrio, o carboidrato não vai fazer você morrer. E assim, eu tinha medo de comer o carboidrato, eu tinha medo de engordar, eu tinha medo de comer qualquer coisa que tivesse farinha, eu tinha medo de comer pizza, eu amo macarrão, macarrão é uma delícia, eu tinha medo de comer. E eu parei de comer porque eu achava que eu ia engordar só porque eu fosse comer um pouco de macarrão. Só que não é assim. Hoje eu entendo e tenho essa consciência de que se eu equilibrar meu dia, por exemplo, eu quero muito comer um pão hoje com manteiga no café da tarde, eu tenho a consciência de que eu vou diminuir o meu carboidrato na hora do meu almoço. Normalmente a gente já fica em jejum na parte da manhã, que inclusive comenta aqui embaixo se você quer que eu grave um vídeo sobre jejum, se você quer que eu fale sobre isso ou não, né? E eu quero trazer esse assunto para vocês. Então, normalmente eu já fico de jejum na parte da manhã. Então, eu tenho essa consciência de se eu for tomar um café da tarde, eu vou pegar e vou abaixar o meu consumo de carboidrato de um modo geral, até nos alimentos que eu vou comer, para poder comer esse pão à tarde sem maiores problemas, sem ter que me preocupar com o ganho de peso aí, né, com aumentar isso. E também sempre mantendo a atividade física, tá? Não que você vai ficar neura da contagem dos carboidratos, pelo amor de Deus, mas é você ter uma consciência, um equilíbrio. A mesma coisa de quando você é convidado para uma festa, convidado para uma pizza com os amigos, você não vai viver muito tempo aleatório a isso, você não vai viver sem estar com seus amigos, sem estar socializando. E aí que você aprende a comer. Você sabe que se você vai comer uma pizza à noite com seus amigos, tem muito trigo, muita farinha branca, você vai maneirar muito no seu dia a dia, vai praticar exercícios naquele dia para poder compensar o que você vai comer à noite. Deu para entender? Deu para entender que o carboidrato ele não é o vilão, e sim é a forma como a gente se comporta durante o dia que vai determinar, a quantidade que a gente consome é o que vai determinar. Então isso é muito importante, tá? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de deixar o seu like, comenta aqui também se você quer mais assuntos relacionados ao carboidrato, se você tem alguma dúvida, algo que eu possa te ajudar, vou deixar minhas redes sociais tanto aqui embaixo quanto passando aqui, caso você precise e queira mandar uma mensagem para mim, eu vou estar à disposição para te ajudar a buscar uma vida mais saudável e mais feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.